Sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando um podcast maravilhoso, aliás, mais um podcast aqui do Horóscopo na Band. Não estou sozinho, como vocês sabem, tem minha partner, Amandinha. Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que são os sonhos. Olha só. Você tem curiosidade de saber o que o seu sonho representa, o que o seu sonho significa, Amanda? Você é dessas pessoas que ficam encanadas às vezes, querem saber o significado de tudo? Eu fico bem encanada porque eu sonho muito. Eu sempre acordo já com o meu sonho na ponta da língua, aliás, na ponta do dedo, porque eu acordo e já digito, já anoto que eu sonhei. Você anota? Uhum. Isso é uma dica que eu vou passar daqui a pouco, que é anotar os nossos sonhos. Pode ser uma atitude bem bacana. Então, assim, eu tenho esse hábito. E também queria muito saber o que o sonho tem a ver com a astrologia, né? Por que a gente trouxe esse tema pra cá? Muito bom. Então, eu tô cheia de curiosidades e a audiência também, viu? Inclusive, soube que, por esses dias, a gente abriu, né, a caixinha de perguntas lá no Instagram. E o pessoal mandou várias perguntas que a gente vai responder hoje. E por falar em Instagram, Amandinha, como é que faz pra essa audiência linda participar com a gente? Bom, é só interagir com a gente no @horóscopo na Band, @bandentreter e também no André Mantovani com 2 N's e I no final. Por lá você pode mandar dúvidas, perguntas, mensagens, né, também, que a gente tá sempre lendo. Então procure a gente em todas as plataformas e reforçando que a gente tá no seu tocador de áudio favorito, a gente tá no YouTube de Band Entreter e também no chiquérrimo Band Play para você ouvir e ver a gente a hora que quiser no Band Play. Eu achei isso chiquetoso demais. No streaming. No streaming da Band. Então, Band Play é um aplicativo que todo mundo pode, inclusive, baixar. Sim, né? sim. Entrem em band.com.br/bandplay para vocês fazerem o download ou também na loja virtual do seu celular. Muito bom. Então, como a Amanda já falou comigo, a gente vai falar um pouco de sonhos hoje. Uhum. Foi uma ideia que a gente teve, porque a gente tem recebido muitas perguntas desse tema. Sim. E aí a gente ficou pensando como trazer isso para o nosso Horóscopo na Band. Vocês que nos acompanham sabem que cada semana a gente tem um convidado especial, mas essa semana o convidado especial é você que está nos ouvindo. E vai ter uma novidade hoje também. A gente vai tirar uma carta para responder uma pergunta que você tenha aí na sua cabeça. Oba! A gente vai fazer aquele momento tipo carta da semana que eu faço no YouTube e que fazia lá no Melhor da Tarde. A gente vai tirar uma carta aqui e você vai poder mentalizar a sua pergunta, mas isso já, daqui a pouquinho, né, Amanda? Perfeito, tô ansiosa já para todos os assuntos que estão por vir. Aliás, Amanda, eu quero falar uma coisa muito importante. O pessoal que, de repente, tem dúvidas sobre outros temas de astrologia ou de outras questões que queiram nos enviar, pode ser até sugestão de pautas pro nosso temas para o nosso podcast. Então, é sempre muito bem-vinda a interação de todo mundo que nos ouve, que nos segue também. Perfeito. Vamos começar com essa pergunta primordial, a relação da astrologia com os sonhos? Pois é, tem uma relação, sim. Primeiro, porque os sonhos a gente vai trabalhar no campo da interpretação. Quando a gente sonha, a gente ou vai buscar a interpretação desse sonho, ou vai levar para o analista, ou vai levar para um astrólogo de repente. Você sabe que na antiguidade, os profetas, os astrólogos, eles utilizavam os sonhos também como um recurso divinatório. Então, quando os reis, os faraós, as pessoas importantes, né, chefes de nação, de estado, tinham sonhos, eles levavam os sonhos para os profetas e os astrólogos. E tomavam decisões com base nos sonhos. Com base nos sonhos. E o que acontece, Amanda? Essa relação de sonhos e astrologia, eu percebo que ela se dá nesse campo do símbolo. Porque a astrologia é a gente olhar para o céu e interpretar o que está acontecendo no céu. Seja o encontro dos planetas, seja a posição desses planetas em determinadas constelações e assim por diante. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de símbolo. Tudo que a gente sonha é um símbolo.
Então, a gente pode fazer essa correlação de que assim como eu interpreto o mapa astral e o céu, eu posso interpretar um sonho. Você sabia, Amanda, que o nosso mapa astral ele é dividido por 12 casas, Sim. que cada casa é regida por um signo. A casa 12 do nosso mapa astral fala muito a respeito do mundo inconsciente. E é exatamente onde a gente tem a morada dos sonhos, casa 12. Acho que a gente poderia falar das casas de água. Então, casa 12, casa 4, casa 8, que são casas regidas pelos signos de peixes, pelo signo de escorpião e pelo signo de câncer. Muita profundidade, né? Muita profundidade. A água pode falar muito das nossas profundezas. As águas também representam o inconsciente. As águas podem representar as nossas emoções, os nossos afetos. Então, esses lugares no mapa podem trazer indícios de lugares de sonho. Por exemplo, Netuno, que é o regente de peixes, é um planeta que também fala da facilidade de um contato com o inconsciente. Plutão também, Urano também, mas o planeta Netuno ele vai falar muito do sonho mesmo, né? Da fantasia, de você se sentir um pouco inebriado com alguma coisa. Mas acontece que Netuno às vezes nos dá umas pegadinhas também. Como assim? Porque Netuno, por exemplo, se você está enfrentando um trânsito de Netuno na sua vida e esse trânsito não é muito bom, vamos supor que é uma quadratura, uma oposição, ou ele está mal expectado dentro do seu mapa natal. Isso pode mostrar uma dificuldade de se enxergar a realidade. Então o sonho pode te levar para caminhos um pouco... Se a gente fizer essa relação com Netuno, Tá. né? A gente está falando exatamente de Netuno. Por exemplo, se você tem um sonho, quando você está passando por um trânsito difícil de Netuno, pode ser uma super fantasia. Entendi. Ou na vida real, você pode se enganar. Conhece uma pessoa, acha que ela vai ser legal e não é. Toma uma decisão achando que vai ser muito boa e depois não é. Então, o que eu estou tentando aqui traçar para a gente pensar é que a astrologia também fala dessa dimensão do nosso inconsciente, que é onde os sonhos estão e onde os sonhos moram também. Então a gente tem que procurar onde Netuno está no nosso mapa, é isso? Eu acho que quando a gente tem um sonho muito significativo, se a gente puder entender Netuno no nosso mapa natal e a respeito dos trânsitos que a gente está vivendo, e se tem algum trânsito significativo de Netuno, pode nos dar alguma ajuda nesse sentido. Bom saber. Por exemplo, uma pessoa que tem uma casa 12 cheia de planetas num signo de água. Isso também pode mostrar que a pessoa tem uma facilidade para sonhar. Né? Então você, por exemplo, que falou que sonha muito, eu também sonho muito. Sonho, sempre lembro dos meus sonhos. Provavelmente você, assim como eu, Amanda, deve ter coisas muito importantes e interessantes na sua casa 12. Entendi. Do mapa astral, entendeu? Vou dar uma olhadinha lá, Depois hein? a gente vai olhar e vasculhar tudo. E olha, eu acho que a próxima pergunta que a gente pode responder, que muita gente faz, é a seguinte: por que a gente sonha à noite? Às vezes de dia, De né? dia também, Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, Amanda. Os sonhos, eles são parte do nosso mundo inconsciente. Eu gosto muito de entender os sonhos como mensageiros da nossa alma. Né? Olha que interessante. Os sonhos é uma comunicação do nosso inconsciente para o nosso consciente. E quando a gente sonha, a gente está sempre tendo algum tipo de contato que é relevante, que é importante do nosso inconsciente. Coisas que muitas vezes a gente não está conseguindo perceber, coisas que muitas vezes são desejos reprimidos, coisas que muitas vezes você acha que está resolvido na sua vida, mas não está. E às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas eu sonhei uma coisa absurda. Sei lá, sonhei que eu pulei uma fogueira com guarda-chuva aberto. Mas quando você vai analisar o sonho, quando você vai em profundidade buscar o significado desse sonho na vida da pessoa, você vai ver que aqueles símbolos têm um código. O inconsciente fala com a gente através de códigos, de símbolos. E isso está muito ligado com o nosso arquivo pessoal de memória. Então, o que você vai arquivando durante a vida, do que é um
uma bola, do que é um guarda-chuva, porque tudo vai criando memória. E aí cabe a gente tentar identificar o que esses símbolos representam na nossa vivência, no nosso dia a dia, né? O que pode estar levando o nosso inconsciente a ativá-los, né? Isso. Por isso que é importante, quando a gente faz terapia, quando a gente faz análise, levar os nossos sonhos. Claro que aí nós vamos entrar numa outra discussão, porque aí vai depender muito da linha teórica que o psicanalista o terapeuta vai seguir, até porque, se a gente pegar um exemplo, Freud e Jung. Freud vai olhar o sonho de uma forma, e Jung vai olhar de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, para o Freud, você buscar significado para os sonhos é uma baita bobagem, né? Porque esses manuais de sonhos, por exemplo, para os analistas, a maioria deles, não só os freudianos, é uma bobagem, porque eles dizem o seguinte: não dá para você dizer que xícara representa a mesma coisa para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma vivência, uma memória, uma história para contar diante desse símbolo, que eu acho muito legal, acho muito coerente. Mas tem linhas teóricas de terapia que não vão admitir essa dimensão tão simbólica como a gente acredita. Entendi. Tem muita gente que diz, daqui a pouco eu vou fazer um momento Mantovani Responde, pra gente entrar mais nesse assunto. Mas tem gente que sonha, por exemplo, com animais, né, com objetos. A gente consegue, pelo menos, entender um significado comum, por exemplo, com algum animal, assim? Eu penso muito que existe o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente coletivo é o inconsciente pelo qual a gente pertence. Então, quando a gente fala assim, Brasil, o país do futebol, ou quando se fala assim, Brasil, o que vem na sua cabeça de imediato? Alegria. Ou vai vir floresta. Sim. Ou vai vir a onça pintada. Feijoada? Feijoada. Vai vir o samba. Sim. Vai vir o carnaval e o futebol. Não vai fugir muito disso. Isso é uma memória que já está no inconsciente coletivo. Então, se a gente sonha com o Brasil, né, ou a gente sonha com alguns desses símbolos, a gente pode pensar que a gente está sonhando com o Brasil. Estou falando de um exemplo bem bobo, mas acho que dá para a gente entender. E tem o inconsciente individual, que são as suas experiências, que é a sua bagagem, que é aquilo que você traz como seus registros, suas vivências. E cada pessoa é única, infinita, e não tem ninguém igual a ninguém, é igual digital, né? Então, não dá pra gente unificar, a não ser esses símbolos mais universais, né? Então, os símbolos universais, eles têm alguma coisa em comum, mas sempre vai ter uma particularidade. Por exemplo, vamos ao momento de Mantovani Responde. Vamos lá. Porque a Renata Coutinho 2, ela diz assim: eu tenho muitos sonhos com água e bichos. Queria saber o que isso pode significar. O que significa, de fato, ela vai precisar investigar. Sim. Que é aquilo que a gente falou agora. A vivência que ela tem com animais, com água, é única. Mas a gente poderia começar a mapear, né? Dar chaves para ela pensar. Quando eu sonho com água, eu estou pensando em emoção, memória, estou pensando em sentimento, estou pensando em afeto. E quando eu sonho com um animal, independente de qual seja, eu posso estar entrando em contato com a minha parte mais animalesca. Que legal. Não é? Então... sabe aquela história? Sonhou com água suja ou água clara? Água movimentada ou água parada? Vai ter aí suas nuances. Animal é a mesma coisa. Você está capturando esse animal? Esse animal está te atacando? Esse animal, ele é domesticável, não é? Isso pode dizer muito sobre o seu estado animal, instintivo, que todo mundo tem. E tem tudo a ver, né? O lado instintivo com emoção, com sentimento. Então aí ela tem que fazer essa reflexão
de buscar essas duas coisas. E eu acho que é hora da gente desmistificar também uma conversinha que a gente teve aqui nos bastidores, eu e o Mantovani, a gente falou sobre sonho com cobra. Sim. Né? Que a cobra, todo mundo fala, é traição, é coisa ruim vindo aí. Coitada da cobra. Mantovani tem muita coisa pra falar sobre esse animal, a importância que ele tem nos nossos sonhos. Eu acho que, de novo, tem um inconsciente coletivo que a gente não pode descartar, uma crença coletiva que a gente não pode descartar. Mas assim, outro exemplo bacana, se a gente for por Oriente, a relação das pessoas com a serpente é uma. Sim. Você vem pro Ocidente, é outra. É cultural, né? Então, o inconsciente coletivo vai falar muito da nossa questão cultural, da nossa educação, das nossas crenças coletivas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa na Índia sonha com serpente, vai ser muito diferente para ela o significado do que de alguém aqui no Brasil sonhar com serpente. Bom, isso é um ponto. Outro ponto é que, claro, se a gente parte do princípio que os símbolos são muito mais profundos do que aparentam, a gente vai entender que a cobra pode ser um símbolo de transformação, porque ela muda de pele. A cobra pode ser um símbolo de agilidade, pode ser um símbolo de perspicácia. Vamos buscar lá, a gente entender como que é uma cobra, uma serpente vivendo no seu habitat natural. Ela só vai atacar por defesa. Então essa coisa da maldade da serpente, ela está muito mais ligada com uma associação que a gente faz de que a cobra ela é maldosa, a cobra ela é suja, a cobra ela é traiçoeira. Não, ela é um animal que tem uma perspicácia, ela dá o bote no momento certeiro, quando ela se sente ameaçada. Então pode ser um símbolo de agilidade, pode ser um símbolo de agressividade, pode ser um símbolo também de cura, porque se a gente vai buscar na mitologia, o caduceu, que é o símbolo dos médicos, tem uma serpente. Olha só. Né? Então pode ser um símbolo de cura, pode ser um símbolo de libido, pode ser a sexualidade. Nossa, tem tanta coisa que dá pra gente associar a serpente. A autossabotagem, né? É muito comum você ver a pessoa falar assim, sonhei com cobra, e às vezes você percebe que é a dificuldade dela expressar a agressividade. Ou ela expressa demais ou ela não expressa, né? Então, entrar em contato com esses símbolos é entrar em contato com você mesmo, com o seu mundo interior. Uma outra coisa interessante, Amanda, é assim. Tudo que a gente sonha, exatamente tudo, tem a ver com você, com o sonhador, não com o outro. Mesmo que tenham outras pessoas, ou até mesmo pessoas desconhecidas, como falou, só pesquisar aqui o nome dela, quem falou que sonhou com pessoa desconhecida foi a Elizabeth Lima, que sonhou com pessoas desconhecidas que não conhece a pessoa que estava no sonho. Tem duas coisas que a gente tem que pensar. Os sonhos premonitórios sai do campo da ciência. Então a ciência não vai reconhecer isso, né? Sabemos disso. Mas eu particularmente acredito que algumas pessoas têm as suas capacidades divinatórias, mediúnicas, e que vão expressar isso de diversas formas. Então, tem gente que pode ter sim sonhos premonitórios. Ai, André, como é que eu sei que meu sonho é premonitório? Não tem regra. Vai da experiência, de você perceber. Eu acho que é uma coisa que não é todo mundo que tem. Não acho que é uma coisa tão simples da pessoa ter também. Porque sonhos também pode trazer muito da nossa projeção, da nossa vontade, né? Então, assim, quando você sonha com pessoas, em primeiro lugar, essas pessoas são você. São partes tuas. São representações. Representações. Conhecidas, desconhecidas, pessoas que já morreram, pessoas de outro país. São partes tuas. Quer ver um exemplo? As pessoas que nos acompanham aqui sabem que, além do meu trabalho como astrólogo e tarólogo, eu também tenho um trabalho muito importante, muito sério, que eu faço com a psicologia analítica. Sim. Né? Eu sou psicoterapeuta na abordagem junguiana. E já aconteceu, por exemplo, de estar em sessões com os meus pacientes, eu ouvi assim,
Ah, eu sonhei com uma pessoa super desconhecida e ela falava comigo numa língua que eu não entendia. Ou a pessoa não fala um outro idioma e de repente naquele sonho tem alguém falando com ela em inglês, francês, italiano e ela não fala. E aí, com o processo de terapia, a gente descobriu que esse sonhador precisava entrar em contato com uma parte desconhecida dela. Uma parte que, quando interagia com ela, não havia integração nem entendimento. Porque ela não conseguia compreender esse desejo. Né? Então, sempre, acho que é uma regra básica, você entender que tudo que eu sonho tem a ver comigo. Então, sonhar é autoconhecimento, é uma forma de autoconhecimento, uma ferramenta. Como a gente já falou no início do podcast, sim, é uma ferramenta, um oráculo, porque as pessoas acham que oráculo é só fazer previsão, e pelo contrário, nenhum oráculo tem a preocupação maior de fazer previsão, nem o tarô, nem a astrologia, nada. E aí o que a gente percebe, Amandinha, que os sonhos é o nosso inconsciente falando de coisas que estão desconhecidas para nós, ou que são desconhecidas para nós, mas que estão vindo para a superfície, saindo das profundezas para que sejam elaboradas, nos dando mais autoconhecimento, mais consciência, mais clareza de quem a gente é, e com isso nos tornarmos pessoas melhores. As mensagens da alma, como você mesmo disse. São mensagens da alma. Os sonhos são os nossos anjos noturnos que vêm nos visitar para nos ajudar a resolver coisas. E eu acho que uma pergunta aqui da Maria Cristina Párias, Maria Cristina B. Párias, para falar o arroba certinho. Ela diz que não se lembra dos sonhos. Eu acho que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso, né? Tem gente que sonha, acorda com um sonho assim super fresco, e outras que falam, eu não sonho nunca sonhei, não me lembro. Tem pessoas que não sonham? Como que a gente também consegue exercitar isso de conseguir se lembrar com mais facilidade? É muito, muito legal fazer essa pergunta, porque, por exemplo, eu vejo a evolução no consultório de terapia. O paciente chega... Na verdade, eu não gosto de usar a palavra paciente, né? Mas para que as pessoas entendam. O analisando chega para fazer a análise. No início, ele fala, nunca sonhei, não sonho, não lembro dos sonhos. Com o passar do tempo, ele vai criando uma sintonia mais fina. Porque a gente pode não lembrar dos nossos sonhos por diversos fatores. Você pode achar que dorme bem e não dorme. Tem muita gente que não dorme bem e acha que dorme bem. Tem pessoas que não lembram dos seus sonhos por defesa psíquica, porque entrar em contato com aquilo é difícil, duro, não quero ter contato com isso. Não quero. E acho que as pessoas que geralmente acham que não sonham são pessoas que estão muito mais olhando para fora do que olhando para dentro. E acho também que tem essa questão do hábito. O que eu tenho falado para as pessoas? Anote os seus sonhos. Anotar os sonhos é um exercício de autoconhecimento muito interessante, não só para quem faz terapia, mas para quem não faz terapia também. Anote seus sonhos. Primeiro, quando você estiver anotando, você vai conseguir lembrar do sonho. Segundo, escrever o sonho, anotar o sonho é como escrever uma carta. Você vai prestar atenção no que você está fazendo. Então isso vai te dando insights. Tem uma coisa que eu gosto muito, eu sempre anotei meus sonhos. E tem sonhos que você só vai entender depois de alguns anos. Também tem isso. A maturidade, né? O entendimento, vivências. Tá? Então isso tudo ajuda muito. Então eu acho que pode ser uma maneira legal. Procurar ter uma boa noite de sono. Tem gente que acorda e já acorda atrasado, já acorda trabalhando. Poxa, 5, 10 minutos, dê esse tempo para você de, acordar e entender o que se passou numa noite de sono para você. E sonhar sempre com a mesma coisa? Identificar essa repetição nos sonhos. O que pode ser? Será que é algum tema que a pessoa está precisando elaborar? É alguma coisa que é uma aflição? O que são esses sonhos repetitivos? Muita gente vai falar assim, eu sonho a mesma coisa sempre porque eu estou preocupada com esse assunto. Uhum. Então, se eu estou preocupado, eu vou mandar uma mensagem pro meu cérebro e, né?
Como tem gente que acha que sonhos são sugestionáveis. E aí eu acho uma super prepotência, coitados, né? Não sabe o que é o inconsciente. Ele né? é muito mais forte do que a gente imagina. Exato, você não controla nada. Você que tá me ouvindo aí que acha que controla seus sonhos, você não controla nada, tá? Tenho essa triste notícia pra te dar. Porque a gente entende o seguinte, Amanda, tá bom, eu posso ter, sei lá, eu posso estar na rua, vejo uma cena ruim, um acidente de carro, um atropelamento, um assalto. Claro que isso vai produzir uma adrenalina, enfim, uma série de coisas, reações químicas no corpo. Mas, quando você vai dormir, por que o inconsciente elege aquele momento, né, do seu dia? E muito provavelmente tem ressonância com questões internas tuas. Mesmo que você não se dê conta naquele momento. E então, os sonhos recorrentes, para mim, ele tem muito essa questão de precisamos olhar essa temática. Enquanto você não entende, você não capta, o inconsciente está ali. Eu quero fazer um adendo aqui, Amanda. Eu falo inconsciente, mas quem está ouvindo a gente poderia chamar isso de sagrado, de céu. Poderia chamar de... que mais? É uma força superior? Exato, entendeu? Para nós que acreditamos no inconsciente individual, coletivo, e não só de uma maneira mais racional, a gente entende que tudo está no inconsciente. O sagrado, o profano, o Deus, o diabo, o santo, a natureza, tá tudo ali. Então, você acha que você domina isso? Você não domina, né? É o espírito do mundo, é o espírito da vida, é Deus, é o inconsciente, é tudo. Então, se o inconsciente está mandando esses sonhos para você, alguma coisa tem aí pra gente olhar, né? Eu nunca tive sonho recorrente, mas eu ouço muito isso no consultório de terapia. Isso é muito legal. E agora me conta uma coisa, Mantovani, Sim, que as pessoas elas querem saber. Diga lá. Qual a diferença entre sonho e pesadelo? Tá. Na verdade, tudo é sonho, né? Tudo é a linguagem do inconsciente. Sim. O que a gente entende por pesadelo é justamente aqueles sonhos mais sombrios, mais difíceis. Sei lá, a pessoa sonha que tá morrendo, sonha, sei lá, algum medo é enfrentado no pesadelo. Mas também, de novo, eu acho que aí fica claro a mensagem do nosso inconsciente de nos ajudar a enfrentar determinadas coisas. A gente não precisa ter medo, né? Não. E também achar que, estou tendo um pesadelo porque vai acontecer alguma coisa ruim. Não, na verdade, você está tendo que enfrentar alguns demoninhos teus ali dentro do seu sonho. Entendi. Vamos a um Mantovani Responde? Vamos. Temos uma pergunta aqui que é interessante. Que pergunta se os deficientes visuais, eles sonham? Muito legal essa pergunta, né? Claro que sim. Né? Mas os sonhos para eles vão ser muito mais direcionados para o mundo sensorial. Tá. Então, qual é a captação de percepção de mundo para eles? É através desse mecanismo. Então, as sensações, as imagens, aquilo que ele define como algo de percepção de mundo. Eu já ouvi muitos relatos, né, de deficientes visuais falarem que sonhos têm muito cheiro, muita voz, muito som, porque é através dessa percepção que eles recriam o mundo. Então sonham sim. Eu lembro isso já faz muito tempo, mas eu lembro que antigamente eu li uma pesquisa que dizia que se a gente não sonhasse, a gente enlouqueceria. Isso cientificamente falando. Já que também tem uma parte mais racional que acredita que o sonho seja uma limpeza mental. É como se fosse uma forma de você jogar no lixo todo o entulho que fica dentro da sua mente. Então, acho que é importante a gente falar de uma relação da qualidade do sono com os sonhos, né? Se você vive um dia a dia estressante, corrido, exaustivo, vai refletir também na sua capacidade de sonhar, né? E também de autopercepção.
Como você falou, uma pessoa que está ansiosa, triste, deprimida, uma pessoa que só trabalha, workaholic, que tem 1000 compromissos, que quer esticar o tempo, é óbvio que ela não vai ter energia, né? Nem para recordar dos sonhos. E eu também acredito muito nesse reflexo, sabe? O nosso sono, os nossos sonhos pode refletir muito sobre o nosso estado de espírito. E aí, falando de espírito, uma vez eu ouvi de um grande psicólogo, uma pessoa que eu respeito muito, que é o professor Roberto Rosas. Ele é um psicólogo junguiano, e ele fala assim: o sonho é nosso espírito bater um papo com a gente. E eu acho que é isso, sabe? É essa nossa parte mais profunda, mais sagrada, mais misteriosa, que se apresenta diante dos sonhos. Então, a dica é: cuide da sua saúde, cuide da sua mente, né? Cuide do seu sono, que é tão importante, né? Muito. E quem puder buscar o entendimento dos sonhos de uma forma mais particularizada, eu acho que super vale. Seja num processo de terapia, seja numa jornada de autoconhecimento, seja você que de repente sonha e sempre busca lá no Google o significado, procure de uma maneira diferente. Tem vários livros, dicionários muito sérios de mitologia, de símbolos, que você pode buscar referências ali muito legais. Muito legal. Tem uma palavra aqui, pra gente já levar o nosso papo pro caminho final. Eu acho que tem uma palavra que a gente sempre diz aqui no podcast, que é intuição, né? Sonho e intuição, tem essa pergunta. São a mesma coisa? E se a gente pode tomar decisões na vida com base nos nossos sonhos, eles podem passar mensagens assim que nos levam a tomar decisões importantes? Sim, até porque o sonho pode refletir o nosso desejo, o sonho pode refletir os nossos medos, os sonhos podem refletir coisas muito interessantes que são importantes para a gente ter tomadas de decisão. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de sonho premonitório. E isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu sonhei que eu tava andando de carro vermelho, então eu vou comprar um carro vermelho. Aí sai, se endivida, compra o carro, entendeu? Sim. Não é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. Eu acho que o bom senso tem que prevalecer sempre. E acho que intuição tem muito a ver com os sonhos. E quanto mais a gente tem essa capacidade de afinar a nossa sintonia com os sonhos, mais a gente vai afinando a nossa intuição. Perfeito. Muito bom, né? Antes da gente ir para o tarô, que a gente prometeu e a gente vai cumprir aqui no episódio para passar uma mensagem para nossa audiência, tem algumas pessoas aqui, André, que falaram com o que elas andam sonhando. Legal. A gente pode responder algumas... Vamos. Refletir, né? Eu acho que é isso, refletir, e também para de repente quem tá ouvindo a gente ou nos vendo, possa entender como é que a gente faz para interpretar um sonho? Como é que a gente pode começar a interpretar um sonho? Olha só, a Jace Collins 81, ela falou o seguinte: ela sonhou com um homem morto e que ele estava cheio de sangue. Ela falou isso. O que a gente pode pensar nessa figura da pessoa morta, de um homem morto, aparentemente machucado, né? Ela não deu muitos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Porque, por exemplo, esse homem, a gente pode pensar várias coisas, né? Por exemplo, esse homem é desconhecido? Esse homem é conhecido? Se for conhecido, o que esse homem representa na sua vida? Como é que você acordou? Qual foi a sensação? Acordou com medo? Acordou triste? Veja bem, olha, tudo isso que eu tô falando, Amanda, serve de dica pra gente aprender a interpretar o nosso sonho. Primeira coisa, como é que eu acordo? Como é que eu venho do meu sonho? E não é na razão. Eu achei isso aqui. Não. O que você sentiu? É o que o seu sentir diz. Eu abri o olho. Por exemplo, às vezes já aconteceu comigo de eu sonhar e quando eu acordar, eu falo, nossa, graças a Deus que era um sonho. Sim. Ou então falar, pra que eu acordei? Queria continuar, né? Tal. Então isso é importante. Isso vai falar muito, vai dar uma pista já do que esse sonho tem a ver com você ou não. E depois essas questões. Esse homem estava dentro de um caixão? Esse homem estava na rua? Esse homem estava... É uma cena de um crime? Né? Então, assim, a grosso modo, um homem. Quem é esse homem na vida dessa mulher que está morto? Pode ser uma parte dela mais racional,
mais objetiva, né? Porque se a gente falar de princípio, né? Masculino e feminino. Princípio feminino, receptividade, intuição, afetividade, acolhimento. Princípio masculino, objetividade, realização. Então, alguma coisa nesse sentido pode ter morrido ou pode estar morrendo. E aí a relação dela com o sangue, a relação dela com essa imagem, daria toda o desfecho do que a gente poderia entender dele. Muito legal. Do sonho. E pra gente finalizar, mais uma perguntinha, ó. A Iê35 Lopes, um arroba grande aqui também, mas tá certinho. Ela falou assim, o que significa, né? Como a gente pode refletir sobre um sonho em que a pessoa que ela gosta está com outra pessoa? Será que é um medo dela que tá no Tá ficando boa, hein, inconsciente? Amanda? Olha só. Eu presto muita atenção no que você fala, André. Você não tá entendendo. Sei disso. E você também faz terapia, né? Aham. Então, quando a gente faz terapia, a gente fica melhor pra sacar. É como se uma anteninha extra ligasse e a gente Isso. ficasse mais atento. Você se percebe mais, percebe o mundo de outra maneira. O sonho, quando ela fala de que alguém que ela gosta tá com outra pessoa, tem muito mais a ver sobre ela. É mais sobre ela do que qualquer outra pessoa esse sonho. Então é a insegurança, talvez até a necessidade dela de se relacionar de uma maneira diferente. Que outra parte dela está se relacionando com esse companheiro dela? Né? Então, será que ela não precisa trazer uma parte nova dela para essa relação? Olha a diferença. Olha só. Né? Então, é muito bacana interpretar os sonhos, porque é de uma riqueza, de uma profundidade, e pode ser, sim, uma chave muito reveladora sobre nós mesmos. Acho que fica muito interessante quando uma pessoa se debruça a estudar o que sonha, ou a fazer um trabalho mesmo terapêutico para compreender seus sonhos. Muito legal. Gostou, Amandinha? Nossa, eu amei. Eu tô aqui assim, ó, babando. Viajando nos seus sonhos, né? Viajando nos meus sonhos. Sabe que é uma coisa legal de falar, né? Você é canceriana, com ascendente escorpião. Sonhos, signos que têm facilidade para entrar em contato com o inconsciente e sonhar. Câncer, escorpião e peixes, que são os 3 signos de água. Ou se a gente tem muitos planetas nesses signos de água, ou se a gente tem, como eu disse no início, configurações importantes na casa 12. Então, pelo mapa dá pra gente entender um pouquinho se você tem uma facilidade ou não para sonhar. Então procurar esses signos aí no seu mapa. Por falar em mapa, olha só, quero lembrar o pessoal que, a nossa audiência, meu livro. Sim. Você já tem, né, Amanda? Eu tenho, e eu quero assinatura, eu quero um autógrafo? Um autógrafo, que eu não chique. tenho ainda. Aqui, ó, Os Astros Guiam o Seu Destino. Esse livro é justamente pra gente aprender a interpretar o nosso mapa astral. Então, o André falou lá sobre lua, minha lua tá em virgem. Deixa eu ver aqui no livro o que representa isso. Então, o livro Os Astros Guiam o Seu Destino foi publicado pela editora Pensamento. É um livro para quem gosta de astrologia. Um livro fácil para você entender a astrologia de um jeito legal pro seu dia a dia. Eu posso dar um spoiler do livro? Pode. O que eu gosto muito do livro do Mantovani é que eu sou bem visual. Então eu gosto de cor, eu gosto de tabelas. Então, assim, para quem gosta também, sabe, de... Para facilitar também. também. Essas associações são muito legais, de cores, tabelas, é só chegar lá assim, tá aqui, você vê. Eu adoro. Quando eu conheço alguém diferente que entra na minha vida, eu já vou lá. Opa, tô precisando aqui de uma dica, de né? uma dica do livro. Pois muito legal. Todos aqui do estúdio já estão com o seu livro embaixo do braço e tomam muitas decisões de crushes, de trabalho. Com certeza. Né? Porque aqui a gente julga pelo signo, não tem como. Ai, gente, olha, aquariano no meu lado não senta, brincadeira. Revelou, hein? Temos o nosso diretor de imagens aqui, Bosco, Leonino. Que signo que não senta ao seu lado? Libra. Libra? Olha aí, tá vendo? Todo mundo tem uma pedra no sapato. Tem uma pedra no sapato. Será que eu bom. tenho? Eu acho que eu tenho, conta, Mantovani. tenho.
Eu acho que do meu lado não me senta gente de Áries. Ah, eu é? tenho dificuldade com pessoas de Áries. Olha só. Mas isso não influencia Nas suas análises. nas minhas análises, óbvio, né? É igual comentarista Sim. esportivo falar que time que torce, né? Aham. Mas é isso, gente. Eu tenho uma dificuldade, mas no meu mapa também tá explicado isso. Entendi. Que uma hora a gente fala sobre esse tema aqui. Perfeito. Como reconhecer nossos inimigos Olha só. pelo mapa astral, né? Muito bom. E unir junto com o sonho, né? Fazer essa associação. Magia, ninguém nos segura. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Amanda, fala pra gente as nossas redes sociais mais uma vez. Acho que é legal lembrar. Quem quiser mandar perguntas, dúvidas, mensagens, um beijo, um abraço. Não, a gente vai adorar, a gente vai né? adorar. Sempre no @horóscopo na Band, @bandentreter e também nas redes sociais do Mantovani. Ele tá no YouTube, tá no Instagram, tá em todas as plataformas, @André Muito Mantovani. E também estamos no seu tocador de áudio favorito, no YouTube de Band Entreter e no Band Play. Isso mesmo. Lá no Band Play, além do nosso podcast, tem muita coisa legal, muita coisa da programação da Band Sim. também. E toda segunda-feira tô lá no Melhor da Tarde, junto com a Kátia Fonseca. Adoro, Kátia. Pois é. Vamos lá Ao para tarô? nossa pergunta do tarô. Você tem alguma dúvida, Amanda, que você queira pensar? Eu tenho. Então, ó, é assim, como é que vai funcionar? Tá. Quem está nos vendo ou nos ouvindo, quem está aqui ligado no podcast, pode mentalizar uma pergunta agora. E aí, juntos, a gente vai criar essa vibração, essa energia, Tá. essa conexão para entender a mensagem do tarô. Tá bom. Tá Meu coração bom? até disparou, que eu já tenho a minha na cabeça. Vamos lá, Amanda, vamos mentalizar, vamos pensar. Bosco também já se conectou aqui. Fechar os olhos, ajuda? Fechar os olhos. Túlio também se conectou. Nossa equipe tá que tá hoje aqui. Vou tirar, hein? Tá bom. Ai, ai, ai. Minha pergunta é importante A também. minha também. Ai, meu Deus. Vamos respirar, Liliana. Olha só. Carta do Sol. Vitória, alegria, felicidade, brilho, êxito. Carta do Sol fala que a gente tem consciência do que precisa fazer para chegar onde a gente quer. E essa é a carta que fala da criatividade, das amizades, fala do amor próprio, fala também da nossa capacidade de realizar. E para quem perguntou de amor, pode ser uma boa notícia chegando aí. Mentira. Claro, o Sol fala de casamento, união, pode falar de paternidade também, pode falar de filhinhos. Olha só. Amanda, não, hein? Agora não, hein, Amanda? Vamos esperar mais um pouquinho. Não, pelo amor de Deus. Que canceriano adora ser pai e mãe. Então agora é o momento de você esperar um pouquinho, tá, Pode Amanda? deixar. Mas eu sei também que você tinha outras perguntas pra fazer, né? aham. Então, depois eu quero que você me conte qual que é. Tá bom, tô muito feliz com essa carta do Sol. Uma das melhores do tarô, Uma né? das melhores do tarô. Aprendi E a com carta você. da iluminação, é a carta da felicidade, é a carta de você encontrar alguém ou uma situação que vai ajudar você a encontrar alegria, a encontrar a realização que você espera. Bom demais. E a carta da saúde plena, o que é muito bom. Bom demais. Bom, né? Aham. Amandinha, olha, a gente tá vendo um pessoal muito bonito, bacana, passando aqui em volta, É. nos visitando, né? Então, quem será, né, Amanda? Eu Quem fico será? sempre Quem prestando nos vê atenção. aqui, tá vendo Quem nos- nos vê. Sabe que eu sou tímido, né, Amanda? Ah, é? Às vezes eu fico tímido com essas coisas assim inesperadas. Você não, né? Eu não. Olha só! Jornalista tem que estar pronto pra tudo. Muito que bem. Por isso que eu aprendo bastante com você. Gente, nosso podcast tá chegando ao fim. Uma peninha, mas foi um bate-papo bom, né? Gostoso. Muito gostoso, eu adorei. E a gente vai fazer isso mais vezes aqui. Fazer Perfeito. especiais com temas significativos, importantes, de astrologia, de tarô, sobre espiritualidade. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é nosso convidado especial sempre. Quero agradecer, Amandinha, a sua presença. Obrigada Será a você. que até o próximo episódio teremos um @ novo seu? Olha, eu espero que sim, tá? Vou tentar, mas por enquanto eu fico no @amandescarol, com D e Z, D mudo e Z ali. Nem ela sabe falar Nem eu direito sei. Ai, o nick gente. dela. Beijo, gente. Fiquem bem. Até o próximo episódio.